Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a professora de Física Laís Correia e se você gosta de conteúdos de Física ou está se preparando para algum concurso ou vestibular que tenha Física no edital, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações porque aqui você encontra a resolução de questões de Física todos os dias. E hoje vamos resolver uma questão da FUVEST 2025, é a questão número 18. A questão diz assim: no dia 26 de março de 2024, a 1h29, aproximadamente, o navio cargueiro MV Dali colidiu com a ponte Francis Scott Key em Baltimore, Estados Unidos. O impacto causou o colapso da ponte, tornando-se um dos maiores acidentes marítimos da história norte-americana. A figura a seguir mostra os dados da velocidade do navio em função da hora local. A colisão ocorreu no intervalo de 38 segundos, marcados por linhas pontilhadas no gráfico. Então a gente tem o gráfico aqui, né? Ele mostra aqui o intervalo de 38 segundos que houve a colisão, mostra aqui, ó, duas velocidades. Aí mostrou que foi esse intervalo que o navio entrou em contato com a ponte. Okay? Assumindo que a massa do navio no momento do impacto seja de 100.000 toneladas e tendo por base os dados do gráfico, a magnitude da força média atuando sobre o navio durante a colisão é de aproximadamente... Então, o comando da questão está pedindo a força média que atuou no navio durante a colisão. Né? Então, vamos primeiramente anotar os dados, né? Então, a gente tem aqui um intervalo de tempo de 38 segundos, que foi que houve a colisão. Nós temos a velocidade final de 2,5 mph. Repara que ele fala aqui, ó, que a unidade mph igual a 0,5 metros por segundo. Então, a gente já vai poder converter essa velocidade aí para o sistema internacional. 1 mph é 1 milha terrestre por hora, tá? Que é igual a aproximadamente 0,5 metros por segundo. Então, já a gente já vai converter aqui. Então, a velocidade final, né, que foi aqui, a velocidade inicial aqui, foi de 7,82 mph. Nós temos a massa, que é 100.000 toneladas. 100.000 eu vou botar 100 vezes 10 ao cubo, tá? O 1.000 eu vou botar como 10 ao cubo. A gente já vai converter também isso aqui. E ele está pedindo para a gente no comando da questão a força. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando anota os dados é ver o que está no sistema internacional, o que não está, para a gente poder fazer as conversões, tá? Então antes de qualquer coisa vamos fazer isso. Então eu tenho que 1 mph é 0,5 metros por segundo. Então, 2,5 mph vai ser x, multiplica cruzados. 2,5 vezes 0,5 é como se você tivesse dividido o número por 2. Então, vai dar 1,25 metros por segundo. Vai fazer a mesma coisa com 7,82. Vai multiplicar por 0,5, que vai ser a metade desse número, que vai dar 3,91 metros. Essa massa aqui também está fora do sistema internacional. O sistema internacional é quilogramas. Então eu sei que uma tonelada é 1.000 quilogramas. Então eu sei que 100.000 toneladas vai ser x. Então é só eu multiplicar esse número aqui por 1.000, ou seja, multiplicar por 10 ao cubo. Olha o que eu vou fazer aqui, pessoal. O 100 eu vou colocar como 10 ao quadrado. Tá? 100 é 10 ao quadrado. O 10 ao cubo, eu vou repetir esse aqui. E vou multiplicar por 10 ao cubo para converter para quilogramas. Então agora é só repetir a base e somar os expoentes. 3 mais 3, 6. Mais 2, 8. 10 à oitava quilogramas é a minha massa, tá? Se você quisesse abrir os zeros e multiplicar sem problemas nenhum, porém vai ficar um número imenso, né? Então, procure trabalhar com a potência de 10. Então, vou separar aqui
Bom, pessoal, vamos ver o que a gente tem de dados aqui. Eu tenho tempo, eu tenho a velocidade final, tenho a velocidade inicial, tenho a massa e quero descobrir a força. E a gente está falando de uma colisão do navio, né? Então a gente pode trabalhar nesse exercício com o teorema do impulso. O que é esse teorema do impulso? O teorema do impulso diz que impulso igual a variação da quantidade de movimento. O que é quantidade de movimento? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Tá? Então, se eu tenho variação da quantidade de movimento, é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Tá? Então, quando eu abrir essa fórmula aqui, o que eu vou ter? Vou ter isso aqui. Porque impulso é força vezes o tempo, igual a variação da quantidade de movimento, ou seja, massa vezes velocidade final, menos massa vezes a velocidade inicial, tá bom? Lembrando, pessoal, que esse aqui é um print do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer todo o conteúdo do ensino médio, desde cinemática até física moderna, resumido para você. Então, vamos lá. Então, eu sei que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Esse é o teorema do impulso. Então, eu sei que força vezes o tempo é igual a mv final menos mv inicial, porque a variação da quantidade de movimento é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Vou começar a aplicar os meus valores aqui. Força vezes o tempo é igual a massa, que eu já vou botar na minha potência de 10, vezes a minha velocidade final, que é 1,25, menos a massa, é 10 oitavos. A massa não muda, tá, pessoal? Mesmo antes e depois da colisão, vezes a velocidade inicial. Então, força vezes 38. Não tem problema aqui, pessoal, a gente encontrar essa força negativa, tá? Não tem problema nenhum. A gente vai colocar ela em módulo e vai colocar o valor dela aqui, tá bom? Porque ele quer a magnitude, ele quer o valor. Então, 1,25 vezes 10 à oitava menos 3,1 vezes 10 à oitava vai ser 3,91 menos 1,25, que vai dar menos 2,66 vezes 10 à oitava. Eu diminuo os números, como esse aqui é maior vai ficar negativo, e repito a base 10, ok? Quem está multiplicando passa dividindo. A minha força vai ser igual a menos 0,07 vezes 10 à oitava newtons. É uma questão de múltipla escolha, ele quer aqui que tenha 7, né, o número 7 antes. Então, a gente já vai colocar em módulo, tá? Então, vai ficar 7 vezes 10 elevado. Esse número aqui é 7 vezes 10 elevado a menos 2, concorda? Vezes 10 à oitava. Então, o módulo da força vai ser igual a 7 vezes 10, repito a base, soma os expoentes, menos 2 mais 8, 6 newtons, que é a unidade de força. Resposta, letra E. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Tá bom, pessoal? O teorema do impulso cai muito nas provas de vestibular, então é muito importante você revisá-lo. Tá? Quando ele pede força, te dá tempo, geralmente a gente usa a relação do impulso. E se ele te deu ainda massa e velocidade, você vai usar a quantidade de movimento. Tá? Então já vai pensando aí sempre nessas relações. Ó, impulso igual a força vezes o tempo. Quantidade de movimento, massa vezes velocidade. O teorema do impulso, impulso igual a variação da quantidade de movimento. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 19. A questão diz assim: o efeito Compton, descoberto na década de 1920, é hoje amplamente utilizado durante tratamentos radioterápicos. O efeito relaciona-se à mudança no comprimento de onda de fótons de raio-x quando interagem com partículas, como elétrons ou prótons, conforme ilustrado na figura a seguir. Então, tem um fóton, interagiu com a partícula, temos o fóton emergente, mudança no comprimento de onda, né? Enfim, quando um fóton com comprimento de onda lambda zero incide sobre uma partícula, ele emerge dessa interação formando um ângulo θ com sua direção inicial de movimento, e o seu novo comprimento de onda, lambda',
é dado pela relação lambda' igual a lambda0, que é o comprimento de onda inicial, mais alfa, que é uma constante positiva, dividido por m, que é a massa da partícula, e multiplica 1 menos o cosseno de θ, ok? Com base nessas informações e em seus conhecimentos sobre a propagação das ondas eletromagnéticas, assinale a alternativa correta. Bom, pessoal, aqui a gente vai analisar cada alternativa, tá? Mesmo depois de encontrar a verdadeira, a gente vai analisar também porque as outras são falsas, tá bom? Então, primeiramente, vamos dar uma olhada geral no cenário, né? Então, a equação do efeito Compton, que mostra como o comprimento do fóton aumenta, ou seja, a sua energia diminui após colidir com a partícula, é lambda' igual a lambda0 mais alfa sobre m, 1 menos cosseno de θ, né? Então, a gente sabe que lambda' vai ser maior que o lambda0 sempre que o θ for diferente de 0 graus. Por quê? Se o θ aqui for 0 grau, qual o cosseno de 0? O cosseno de 0 é 1. Então, 1 menos 1 dá 0. Alfa sobre m vezes 0 dá 0. Então, lambda' vai ser igual a lambda0, tá? Então, o lambda' vai ser sempre maior que lambda0 quando o θ for diferente de 0, tá bom? Por quê? Se for 0 graus, o lambda' vai ser igual a lambda0, ok? Então, a gente sabe que delta lambda, variação de lambda, é igual a lambda final, que é o lambda', menos o lambda inicial, certo? A gente vai usar também, pessoal, bastante essa relação aqui do delta lambda. Por quê? Quando a gente joga aqui, ó, nessa equação, como vai ficar? Lambda' menos lambda0 igual a alfa sobre m, 1 menos cosseno de θ. Então, delta lambda, que é lambda final menos lambda inicial, é igual a alfa sobre m, 1 menos cosseno de θ. Mas por que eu fiz isso? Em alguns itens aqui, ele vai pedir para você olhar a variação no comprimento de onda, ou seja, o delta lambda, tá? Então, a gente está fazendo aquelas análises prévias, tá? Então, mais uma observação. Então, como eu falei, se θ, o que vai acontecer, pessoal, observando agora o delta lambda? Se θ for igual a 0 grau, o que vai acontecer com o delta lambda? Se aqui for cosseno de 0 é 1. 1 menos 1 dá 0. 0 vezes a constante sobre a massa, 0. Então, delta lambda vai ser 0. E a gente vai lá até os 180 graus, a gente está fazendo algumas análises prévias, tá? O que vai acontecer com o delta lambda? Cosseno de 180 é menos 1. 1 menos menos 1 vai dar 1 mais 1. 1 mais 1 vai dar 2. Então, delta lambda vai ser igual a 2 alfa sobre m, tá? Então, com 180 graus, eu vou ter o meu delta lambda máximo. Ok? Porque se você testar, ó, cosseno de 90 não é 0, 1 vezes alfa sobre m dá alfa sobre m. Alfa sobre m é menor do que 2 alfa sobre m, tá bom? Então, algumas análises prévias aqui só antes da gente começar a ler os itens. Vamos ler os itens e fazer a análise de verdadeiro ou falso agora. Item A. A maior variação no comprimento de onda do fóton ocorre quando o ângulo θ é igual a 90 graus? Falso. Só na análise prévia a gente já viu que quando o ângulo θ for 180 é que a gente vai ter a variação de comprimento máximo, que vai ser 2 alfa sobre m. Tá? Então aqui, ó, eu quero justificar como se fosse uma questão discursiva. Aí você vem assim, ó, item A, falso. Por quê? Você joga lá, delta lambda igual a alfa sobre m, 1 menos cosseno de 90. Cosseno de 90 é 0. Delta lambda igual a alfa sobre m. Só que alfa sobre m é menor que 2 alfa sobre m, que corresponde ao ângulo θ de 180. Então, ela não pode ter angulação máxima aí, ok? Item B. Se o ângulo θ é igual a 30 graus, o fóton emergente tem frequência menor do que a frequência inicial? Vamos analisar. Primeiro, vamos jogar aqui o 30 graus e ver o que acontece com o meu delta lambda, tá?
cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, o que acontece? Se eu abrir o meu delta lambda, lambda menos lambda zero igual a 1 menos raiz de 3 sobre 2. Lambda vai ser igual a lambda zero, vou jogar aqui para dentro de novo, mais 1 menos raiz de 3 sobre 2. Pessoal, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 é aproximadamente 1,73, dividido por 2 vai dar 0,8. 1 menos 0,8 dá 0,2. Então, isso quer dizer que isso aqui é positivo, tá? Então, eu concluo que o meu lambda final, meu lambda linha, vai ser o quê? Lambda zero mais um número positivo. Então, quer dizer que o meu lambda linha é maior que o meu lambda zero. Até aí, tranquilo? O comprimento de onda final é maior que o comprimento de onda inicial. Aí você vai ter que relembrar a equação fundamental da ondulatória. V igual a lambda vezes F. O que acontece nessa relação aqui, pessoal? Se eu isolar o F, eu tenho que F é igual a V sobre lambda, ou seja, F e lambda são grandezas, F e lambda são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior o meu comprimento de onda, menor a minha frequência. Então, eu sei que quanto maior o meu comprimento de onda, menor a minha frequência. Então, ele pergunta assim, se o ângulo θ for igual a 30 graus, o fóton emergente tem frequência menor do que a frequência inicial? Sim, verdadeira. Por quê? Porque o meu comprimento final é maior que o meu comprimento inicial. Então, consequentemente, a minha frequência final é menor que a minha frequência inicial, porque elas são grandezas inversamente proporcionais. Certinha, resposta à letra B. Mas eu vou analisar as outras com vocês, tá? Se, quando θ igual a zero, a velocidade do fóton emergente é menor que a do fóton incidente devido à conservação da quantidade de movimento? Pessoal, essa daqui é falsa. Por quê? Todos os fótons viajam com a mesma velocidade no vácuo, c, velocidade da luz, tá? Então, V não muda. O que muda é energia e frequência, tá? Então, esse negócio de mudar a velocidade já pode descartar, tá? Sem fazer análise de cálculo. Entender. Se o ângulo θ é igual a 60 graus, a variação no comprimento de onda do fóton é menor se a partícula for um elétron do que se a partícula for um próton? Essa é interessante da gente analisar ali. Vamos jogar o ângulo de 60 graus nessa equação. C. Então, eu sei que delta lambda igual a alfa sobre m, 1 menos cosseno de 60. Delta lambda, alfa sobre m, 1 menos o cosseno de 60 é meio. Então, delta lambda igual a alfa sobre m vezes meio. Certo? Então, pessoal, repara o seguinte, a variação do comprimento ela é maior para partículas mais leves. Por quê? Partículas mais leves têm a massa menor, porque massa e delta lambda e massa são grandezas inversamente proporcionais. A gente chega à conclusão pela própria equação. Então, quanto menor a massa, maior o meu delta lambda. Então, ou seja, quanto mais leve, ou seja, quanto menor a massa, maior o meu delta lambda. Então, o que acontece, pessoal? A massa do elétron, ela é menor que a massa do próton, tá? Então, a variação do lambda vai ser maior com o elétron. Porque a massa do elétron é menor, então a variação do lambda é maior. Então, o que ele fala aqui? Se o ângulo θ é igual a 60, a variação no comprimento de onda do fóton é menor se a partícula for um elétron do que se a partícula for um próton. Então, a variação do comprimento é maior para o elétron. Falsa. Então, pessoal, vamos finalizar aqui o item E.
Um fóton que emergiu perpendicularmente à sua direção inicial não sofreu mudança em sua frequência? Essa é falsa porque a gente já viu que vai sofrer, mas vamos jogar lá para ver o que vai acontecer com a frequência, se ele vai ser maior, menor. Vou botar falsa aqui. Lambda' igual a lambda 0 mais alfa m e multiplica 1 menos cosseno de 90, perpendicularmente, né? Cosseno de 90 é 0, lambda' igual a lambda 0 mais alfa m. Ou seja, o meu lambda' é maior que o meu lambda 0, ou seja, o meu f' vai ser menor que o meu f. Por quê? O meu f0, porque v igual a lambda vezes f. A mesma análise daquela anterior que a gente fez, tá? Porque frequência e comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais, considerando a mesma velocidade da luz aqui, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Questão número 22. A questão diz assim: uma das possíveis tecnologias para a produção de telas sensíveis ao toque aproveita a reflexão interna total da luz. Esse tipo de reflexão ocorre quando um raio luminoso viaja do interior de um meio 1 com índice de refração N1 em direção a um meio 2 com índice de refração N2, formando com a perpendicular à interface entre os meios um ângulo θ maior que um certo valor limite θL, sendo que o seno de θL igual a N2 dividido para N1. Quando um objeto como um dedo se aproxima da interface entre os meios, a reflexão total não ocorre, o que é captado por sensores, revelando a posição do objeto. Suponha que se deseja projetar uma tela sensível ao toque e, conforme mostra a figura, funcione como uma fonte luminosa F fixa na borda. A tabela a seguir indica os índices de refração de alguns materiais candidatos à utilização do meio 1. Então, a gente tem aqui, ó, N2 e N1, tá? O índice incidente está aqui, ó, no N1, a gente tem um raio incidente aqui em N1, né? E a gente quer que ocorra a reflexão interna total da luz. Então, tratando o meio 2 sempre como tendo índice de refração N2 1,003, o material que permite o maior intervalo de ângulos de incidência que produzem reflexão total é... Bom, pessoal, olha só, aqui a gente nem precisava lembrar algumas equações, né? Ele mesmo fala para a gente a equação do seno de θL, que é igual a N2 sobre N1. Então, a gente sabe que o N2 é fixo, como ele está falando. Então, seno de θL é igual a 1,0003 dividido por N1. Então, pessoal, vamos colocar que aqui fosse um raio incidente, né? Então, esse aqui fosse o ângulo θ de incidência. Então, eu quero saber o menor θ, né, para ter uma reflexão total. Então, para o maior intervalo, a gente tem que ter um menor ângulo, ou seja, um ângulo limite pequeno, tá? Ou seja, para um maior intervalo de varredura, a gente tem que ter um menor θ limite, tá? Então, se o θ limite tem que ser pequeno, então o seno de θL também tem que ser pequeno, tá? Então, se o θL tem que ser pequeno, o seno de θL tem que ser pequeno, então o seno de θL também tem que ser pequeno. Para quê? Para que eu tenha um maior espaço de varredura. E aí, o que eu concluo com isso? Consequentemente, se eu quero um θL pequeno, N1 tem que ser o quê? Muito grande, porque, olhando a equação, N1 é inversamente proporcional a θL. Proporcional ao seno de θL. Então, quanto maior o meu N1, menor o meu seno de θL. Então, esse é o meu objetivo, que eu tenha um menor ângulo. Então, se eu tenho que ter um menor ângulo, seno de θL, eu tenho que ter um maior índice de refração. Se eu olhar a tabela, quem tem o maior índice de refração? Ó, todos aqui em 1, né? Aí eu venho aqui para a segunda casa, é o E, 1,4889.
ok? Então, resposta letra E, porque ele possui maior índice de refração, já que eu preciso ter o menor seno de θL, porque quanto menor o meu seno, maior tem que ser o meu índice de refração, já que aqui é fixo, certo? Bom, pessoal, é isso. Questão número 23. A questão diz assim: com observações feitas pela primeira vez em luz polarizada, a nova imagem do buraco negro que se esconde no coração da Via Láctea revelou um campo magnético com uma estrutura muito semelhante à de outro buraco negro situado no centro da galáxia M87, sugerindo que campos magnéticos intensos podem ser comuns a todos os buracos negros. A luz é uma onda eletromagnética que nos permite ver objetos. Por exemplo, os campos elétrico e magnético associados à onda oscilam em direções preferenciais, definindo o que chamamos de luz polarizada. Apesar de estarmos rodeados por luz polarizada, aos olhos humanos, essa luz é indistinguível da luz dita normal. No plasma que rodeia esses buracos negros, as partículas que giram em torno das linhas de campo magnético conferem-lhe um padrão de polarização com orientação na direção perpendicular ao campo magnético do buraco negro, o que permite aos astrônomos ver com muitos detalhes o que se passa nas regiões dos buracos negros e mapear as suas linhas de campo magnético. Com base no texto e em seus conhecimentos, é correto afirmar. Bom, pessoal, vamos analisar todas elas como se fossem verdadeiras e falsas, tá? E justificando as falsas, tá bom? Então vamos lá. Item A. A medida do padrão de polarização da luz mencionada no texto permite somente o mapeamento das linhas de campos magnéticos na direção paralela à direção da polarização. Pessoal, essa aqui é falsa. Por quê? Pessoal, o texto afirma que a polarização da luz está orientada na direção perpendicular ao campo magnético. Então, a medida da polarização permite mapear as linhas de campo magnético que estão perpendiculares a essa direção e não paralelas, tá? Então, vamos para o item B. O olho humano pode discriminar as diferentes direções da luz polarizada dos buracos negros mapeando suas linhas de campo. Pessoal, essa aqui também está falsa. Por quê? O texto afirma: aos olhos humanos, essa luz é indistinguível da luz dita normal, essa parte aqui. Ou seja, a gente não consegue perceber a polarização com a visão humana comum. Então, item C. Campos magnéticos, como os mencionados no texto, são criados apenas por cargas elétricas em repouso, no plasma que rodeia os buracos negros. Pessoal, isso aqui também está falsa. Por quê? Pessoal, os campos magnéticos eles não são criados por cargas em repouso, eles são gerados por cargas elétricas em movimento. E o texto cita partículas girando em torno das linhas de campo, ou seja, em movimento, né? Como esperado no plasma. Tá bom? Então, essa aqui é falsa. Item D. O plasma é formado por partículas eletricamente carregadas, ok? Dado que essas partículas exibem um movimento circular perpendicular à direção do campo magnético. Pessoal, essa aqui é verdadeira. A resposta é a letra D. Por quê? Pessoal, ali no texto a gente consegue perceber. O texto menciona que há partículas girando em torno das linhas do campo magnético. Um movimento típico, né, das cargas elétricas nos campos magnéticos, conhecidos como movimento helicoidal, né, com componente circular perpendicular ao campo magnético. Isso indica, né, que estamos tratando de um plasma, que é um gás ionizado com partículas carregadas, tá bom? Então a resposta aqui é a letra D, mas vamos finalizar aqui o item E, porque ele é falso. O processo de mapeamento das linhas de campo magnético mencionado no texto pode ser realizado por meio da detecção de qualquer tipo de onda eletromagnética gerada em buracos negros. Essa é falsa também, né? O texto, pessoal, está focando especificamente na luz polarizada, tá bom? Ou seja, apenas certos tipos de ondas eletromagnéticas, né, com algumas características específicas, são úteis para esse mapeamento. Então, nem toda radiação vai servir. Tá legal? Então, realmente, aqui a resposta é a letra D. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 32. A questão diz assim:
O fenômeno físico conhecido como iridescência ocorre nas asas de certas espécies de borboletas e caracteriza-se pela variação das cores de acordo com o ângulo de observação. A existência de faixas coloridas na superfície das asas das borboletas ocorre devido a diferentes formas de superposição entre raios luminosos refletidos por uma fina camada de substância transparente existente na superfície das asas. Os fenômenos físicos diretamente relacionados com a iridescência são, item A, dilatação e reflexão. Pessoal, dilatação, né, a gente está relacionando aí a dilatação térmica, refere-se ao aumento do tamanho do corpo com a elevação da temperatura, né? Então não tem nenhuma relação direta com a formação de cores, né, nem com essa variação de cor por causa do ângulo, né? Então não tem essa aqui, não tem nada a ver não, mas vamos falar da reflexão. A reflexão ela já está envolvida, mas a dilatação ela não tem papel nenhum nesse fenômeno, então aqui ela é falsa. B. Interferência e dilatação. Pessoal, interferência a gente até tem, tá? Mas novamente entrou aí a dilatação térmica, né? Que é um fenômeno que não tem nada a ver nesse contexto aqui, tá? Então a interferência ela ocorre entre as ondas refletidas, mas o fenômeno não depende de variações térmicas, né? Como a dilatação. Item C. Dissipação e difração. Pessoal, dissipação refere-se à perda de energia, por exemplo, em forma de calor. Então, ela não está relacionada com a formação de padrões, né, coloridos por superposição de ondas, que é o que está acontecendo aqui. Já a difração é a curvatura das ondas ao passar por obstáculos ou fendas, né? O que pode sim produzir padrões de interferência, mas não é o mecanismo predominante na iridescência, tá? Das asas da borboleta. Então, essa aqui é falsa. Convecção e dispersão. Pessoal, convecção é um processo de transferência de calor por movimento de massas de fluido, que está completamente fora desse contexto aqui, né? E a dispersão, pessoal, ocorre, por exemplo, na decomposição da luz branca em diferentes cores ao atravessar um prisma, por exemplo, que é diferente da interferência, tá? Então, embora, né, a dispersão também envolva a separação de cores, né, pessoal, o mecanismo é óptico e contínuo, tá? E não depende da estrutura microscópica, né, como no caso da iridescência. Então, só pode ser a última resposta, né, letra E, mas vamos ver por quê, né? Reflexão e interferência. A gente já foi comentando, né, no decorrer da questão. Pessoal, a iridescência ocorre quando a cor observada de uma superfície muda com o ângulo de observação ou da iluminação. Esse efeito é resultado da superposição de ondas refletidas por múltiplas superfícies, né, que estão muito próximas, como as camadas finas das asas das borboletas, tá? Então, essa superposição, ela vai gerar interferência construtiva e destrutiva, tá? Em diferentes comprimentos de onda de luz, tá? Realçando ou até anulando determinadas cores, dependendo do ângulo, tá bom? Então, os fenômenos envolvidos aqui é a reflexão, ou seja, a luz incide e é refletida, né, nas diferentes camadas da superfície, e a interferência, que é onde as ondas refletidas interagem entre si, reforçando ou cancelando certas cores. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 33. A questão diz assim: em um estudo relatado no periódico Physics Today, cientistas belgas mostraram que os pica-paus não dispõem de mecanismos de absorção de choques em seus ossos do crânio, ao contrário do que se acreditava anteriormente. Nos experimentos realizados, verificou-se que o cérebro de um pica-pau pode experimentar desacelerações instantâneas até 400 G, sendo G o módulo da aceleração da gravidade. Suponha que durante uma batida em um tronco de árvore, o crânio do pica-pau, suposto perfeitamente rígido, sofra uma desaceleração constante de 200 G ao longo de um tempo de 2 milissegundos. Qual é a distância percorrida pelo crânio do pica-pau durante esse tempo, até atingir momentaneamente o repouso? Bom, pessoal, vamos anotar os dados. Então, eu tenho a aceleração, que é 200 G. Aí ele está falando aqui de uma desaceleração, então é negativo.
Só que eu sei que G é a gravidade da Terra, então só multiplicar por 10, que vai ser menos 2.000 metros por segundo ao quadrado. Ele me dá um ΔT de 2 milissegundos. O prefixo mili é 10 elevado a menos 3. Tá? A gente tem que abrir o prefixo antes de jogar na equação, por isso que a gente já vai separando os dados aqui. O comando da questão que ele está pedindo é a distância percorrida, é o meu ΔS, né? E ele fala ainda que ele vai atingir o repouso durante essa desaceleração, ou seja, que a minha velocidade final é igual a zero, tá bom? Então, para a gente poder descobrir esse ΔS, nós vamos ter que usar as equações do movimento uniformemente variado. Então, vamos revisar aqui rapidamente, lembrando, pessoal, que esse aqui são prints do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares, nível médio. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer todo o conteúdo de física, desde cinemática até física moderna, resumido para você. Então, vamos lá. Pessoal, a função horária da velocidade é V igual a V0 mais AT, tá? E a função horária dos espaços é S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Então, essas duas equações aqui são as equações do movimento uniformemente variado, tá? Porque a gente está trabalhando com aceleração onde a velocidade está variando. Então, eu não posso usar as funções do movimento uniforme, ok? Então, eu tenho que, inicialmente, descobrir a minha velocidade inicial. Eu posso usar essa equação aqui, já que eu tenho aceleração, tempo e velocidade final. Descobrindo essa velocidade inicial, é só jogar aqui e descobrir qual vai ser o meu ΔS, que é o que ele está me pedindo, tá bom? Então, vamos lá. Eu sei que V igual a V0 mais AT. V0 eu não tenho, mais a aceleração, que é menos 2.000, vezes T, que é 2 vezes 10 a menos 3. 0 igual a V0 menos. Eu vou colocar esse número aqui em potência de 10. 2.000 é 2 vezes 10 ao cubo, tá, pessoal? Então, 0 igual a V0 menos 2 vezes 2 é 4. Repito a base, somos expoentes. 3 mais menos 3 é 0. 10 elevado a 0 é 1. Então, V0, vou passar o 4 para lá, positivo, 4 metros por segundo. Tá? Então, agora é só jogar na minha equação da função horária dos espaços para descobrir esse ΔS aí que está faltando no nosso problema. Então, S menos S0 é ΔS, V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Então, só jogar os meus valores. ΔS eu quero descobrir, V0 já vi que é 4, o tempo é 2 milissegundos. Então, a minha aceleração, eu já vou colocar ela aqui, só que eu já vou colocar ela em potência de 10, tá? Não pode esquecer do menos, pessoal. 2 vezes 10 ao cubo, vezes o tempo ao quadrado. O tempo ao quadrado vai ser 2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, dividido por 2. Então, vamos lá. 4 vezes 2 é 8. Aqui eu boto menos aqui pro lado de fora, menos. Esse 2 eu posso cortar com esse 2. Esse aqui não, tá, pessoal? Que esse aqui tá ao quadrado. Vezes 10 ao cubo, vezes 2 ao quadrado é 4, vezes 10 menos 3 vezes 2, menos 6. ΔS vai ser igual a 8 vezes 10 a menos 3, menos 4, que multiplica 10 elevado. Repito a base, somos expoentes. 3 mais menos 6, menos 3. Então, meu ΔS vai ser igual a 8 menos 4, dá 4 vezes 10 a menos 3 metros. Só que acabou aí? Não, ele quer a resposta em milímetros, não é isso? Então, é fácil. É claro que olhando a resposta aqui, você já saberia qual que é a resposta aqui. Mas vamos fazer porque ele poderia ter colocado opções, né, com casas decimais de diferença, então poderia gerar uma dúvida. Então, 1 metro é igual a 1.000 milímetros. Então, 4 vezes 10 a menos 3 metros é x milímetros. Multiplica cruzado, x vai ser igual. Isso aqui é 10 ao cubo. Menos 3 mais 3 é 10 elevado a 0, ou seja, 4 milímetros.
Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Pessoal, questão muito interessante aí de movimento uniformemente variado, né, que cai demais aí nas provas de vestibulares. Não deixem de revisar essas equações. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 59. A questão diz assim: quando uma barra de um certo material é aquecida até uma temperatura T, a partir de uma temperatura inicial T0, seu comprimento inicial sofre um aumento ΔL, dado por ΔL igual a alfa vezes L0 vezes T menos T0, sendo alfa o coeficiente de expansão linear que depende do material. O gráfico a seguir mostra curvas de expansão linear para barras feitas de 3 materiais distintos: o polietileno, o cobre e o alumínio. Com base no gráfico e nas informações apresentadas, é correto afirmar. Bom, pessoal, antes de a gente começar a ler, vamos fazer uma análise aqui, né, dos dados do gráfico, vamos separar, como se fosse uma questão discursiva mesmo, já que a gente está explorando aqui o conhecimento dessa questão, né? Então vamos lá, começar com o polietileno. Olhando o gráfico, o que a gente consegue concluir? Que a gente tem o comprimento, né, no eixo Y e a temperatura no eixo X. Então, qual é o comprimento inicial do polietileno? 10 metros. Esse 10,0 aqui, tá? Só tirar o zero, 10 metros. Qual é o comprimento final do polietileno quando ele varia a temperatura de 0 a 200? Então, quando ele varia a temperatura em 200 graus, o meu comprimento final da barra de polietileno é 10,4 metros. Okay? Ou seja, a minha variação do meu comprimento, que é comprimento final menos comprimento inicial, é 0,4 metros. Então, a gente tem aqui também o cobre. Então, a gente tem que o comprimento inicial do cobre é 10 metros. A variação de temperatura, olha só, todos estão começando no 10 metros, tá? Fica atento a isso. De 200 graus, o comprimento final do cobre, ele vai aqui, ó. Ele vai para 10,1 metros. Ou seja, sofre uma variação de comprimento de 0,1 metros. E eu sei que o alumínio tem um comprimento inicial também de 10 metros, a variação de temperatura dele também foi 200 graus, e o comprimento final do alumínio, eu não sei dizer exatamente qual é, mas vamos botar ali que seja 10,03. Ele está um pouquinho acima aqui, ó, do 10, olha só, ele vem aqui, ó, 10,03, porque aqui é 10,1, então não é nem na metade, 10,05, né? 10,03 é aproximadamente, tá? Então, ou seja, meu ΔL é aproximadamente 0,03, aproximadamente, tá, pessoal? Ok? Então, assim, já deu para fazer umas análises. Ele fala pra gente aqui a equação da dilatação linear, mas vamos fazer uma revisão rápida aqui, pessoal, da dilatação linear. Eu sei que o meu ΔL igual a L0 vezes alfa Δθ. Esse ΔL e L0 no sistema internacional tem que estar em metros, tá? Nesse problema está em metros, mas pode ser trabalhado com outras unidades, essa equação. O alfa, a unidade dele, é o grau Celsius elevado a menos 1, tá? É o coeficiente de dilatação linear e cada material possui o seu, é diferente, tá bom? E Δθ é variação de temperatura, que nesse caso está em grau Celsius. Então, pessoal, é importante a gente observar nessa equação que quanto maior for o meu alfa, maior vai ser a minha dilatação. Tá? Se eu tenho um alfa grande, eu vou ter uma dilatação maior, porque são grandezas diretamente proporcionais. É isso que a gente tem que observar também nesse problema, tá bom? Então, prontinho. Feita uma análise aqui das equações, eu até vou botar ela aqui, ó, nessa ordem. Ele dá pra gente aqui como a temperatura em T, tá? Eu boto θ porque muito aluno confunde com o tempo, período. Então, ΔL é o quanto a barra dilatou, L0 é o comprimento inicial, né? Lembrando que meu ΔL é L final menos L inicial, vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura, ok? Então, vamos lá.
Item A. O gráfico mostra curvas para 3 barras que possuem o mesmo comprimento a temperatura de 30 graus. Pessoal, a temperatura de 30 graus, olha só. Aqui tá. Tá de 10 em 10. 10, 20, 30, 40 e 50. Então, a 30 graus, o que acontece com o comprimento delas? Tá totalmente diferente, né? A 0 graus, as barras apresentam o mesmo comprimento. A 30 graus, não. Então, essa é falsa. Em um processo de aquecimento entre 100 e 200 graus, o comprimento da barra de cobre aumenta em 0,1. Então, vamos analisar a barra de cobre entre 100 e 200 graus. Pessoal, olha só a barra de cobre. A variação do comprimento dela é 0,1 quando ela varia de 0 a 200 graus. De 100 a 200 já não é essa variação. Então, essa aqui também é falsa. O coeficiente de expansão linear do alumínio é maior do que o do cobre? Pessoal, olha só a análise que a gente fez lá. Quanto maior o meu ΔL, maior o meu alfa, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Ele está pedindo para a gente comparar o alumínio com o cobre. Alumínio. Olha a variação do comprimento do alumínio para a mesma variação de temperatura em relação ao cobre. Teve uma variação de comprimento muito menor. Então, consequentemente, o alfa dele também é menor. Então, se o meu... Aqui, ó, respondendo o item C. Se o meu ΔL do alumínio é menor que o meu ΔL do cobre, então eu sei que o meu alfa do alumínio é menor que o meu alfa do cobre. Ok? A gente já chegou a essa conclusão aqui, então o do alumínio é menor. Então essa aqui também é falsa. Partindo de 0 graus, aumentar em 10 centímetros o comprimento da barra de polietilene. Partindo de 0 graus, aumentar em 10 centímetros o comprimento da barra de polietileno. Requer elevar sua temperatura até 50 graus? Então vamos lá. 50 graus. A barra de polietileno tem 10,1 centímetros. Ela partiu de 10 metros a 0 graus e aí subiu até 10,1 a 50 graus, ou seja, teve uma variação de comprimento de 0,1 metro. O que é 0,1 metro? 1 metro não é 100 centímetros? Então, só você multiplicar por 100 que vai dar 10 centímetros. Então, tá certíssimo. Resposta letra D. Só olhando no gráfico, nem precisava fazer cálculo. Tá bom, pessoal? Essa daqui estava bem nítida mesmo. Só olhando o gráfico, nem precisava fazer cálculos. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 61. A questão diz assim. Os versos a seguir pertencem à canção Fall on Me, da banda norte-americana R.E.M. Não sei como pronuncia o nome da banda. Lançada em 1986. Aqui está o trechinho da música. E ele fala, a qual episódio real ou hipotético da história da física o trecho da música faz alusão? Pessoal, eu coloquei esse trechinho aqui no Google Tradutor, né, para vocês terem uma ideia. É claro que não converte, né, não traduz ao pé da letra, mas aqui é um trechinho que está falando aqui de penas, de ferro, né? As penas atingem o chão antes que o peso possa sair do ar. Então, a gente está relacionando aqui esse problema à queda livre, né? Está falando aqui, ó, as penas atingem o chão antes que o peso possa sair do ar, né? Então, esse problema, para mim, está relacionado ao problema de queda livre, né? Dos experimentos de Galileu. Mas vamos ler todas as alternativas para a gente poder chegar aí, né, na resposta correta. Item A. A queda de uma maçã que teria inspirado Newton a descoberta da gravitação universal. Pessoal, essa daqui, a maçã, ela está relacionada a Newton e a força gravitacional, mas ela não envolve comparação entre corpos de massas diferentes, como penas e pesos, tá bom? Então, essa daqui é falsa. Item B. A observação de um pássaro em voo que teria levado Einstein a formular a teoria da relatividade. Pessoal, Einstein realmente se inspirava em fenômenos do cotidiano,
Mas a relatividade especial, né, nasceu de questões envolvendo a constância da velocidade da luz e do movimento relativo, e não de pássaros ou quedas, ok? Como diz aí o texto. Item C. Aos experimentos com objetos de massas diferentes que teriam indicado a Galileu os princípios da queda livre. Essa daqui está interessante. Olha só, Galileu Galilei, ele foi um dos primeiros, né, a desafiar a ideia aristotélica, né, de que os objetos mais pesados caíam mais rápido do que os mais leves. Ele propôs, né, segundo os relatos lá que ele testou na Torre de Pisa, que na ausência de resistência do ar, todos os corpos caem com a mesma aceleração, independente de suas massas. Então, esse trecho da música, né, menciona apenas caindo mais rápido que pesos, né, inverso ao esperado, sugerindo uma crítica, né, no caso irônica, ou uma referência à resistência do ar que interfere no experimento real. Então, essa daqui tem a ver com o trecho da música, mas vamos ver as outras. Ao transbordamento da água em uma banheira que teria sugerido a Arquimedes o conceito de empuxo. Pessoal, Arquimedes descobriu o empuxo ao observar o deslocamento da água, mas isso não tem relação com penas, peso ou muito menos queda livre aqui, tá bom? Item E. A queda de um bloco de ferro ligado a uma hélice, que teria levado o Joule à equivalência entre calor e energia. Pessoal, o Joule investigou a conversão de energia mecânica em calor, sim, mas não através de penas e comparação de massas em queda, né? Então, realmente, a resposta é a letra C. Tá bom, pessoal? É isso. A questão número 62. A questão diz assim. Um brinquedo bastante comum em parques de diversões, a montanha-russa, utiliza-se da transformação parcial de energia potencial em energia cinética e vice-versa, como princípio de funcionamento. Uma das montanhas russas mais famosas do mundo, a Takabicha, cuja pista possui mais de 1 quilômetro de extensão, localiza-se no Japão e tem vista para o Monte Fuji. Nela, a subida inicial até o ponto mais alto, situado a uma altura aproximadamente de 50 metros do solo, é feita sob o ângulo de aproximadamente 90 graus, seguida de uma descida vertiginosa, cuja velocidade no ponto mais baixo desse trecho atinge cerca de 30 metros por segundo em poucos segundos. Considerando um carrinho ocupado com massa total de 300 kg em repouso, na posição de altura máxima, a energia mecânica perdida durante a descida inicial é aproximadamente? Bom, pessoal, para isso a gente tem que relembrar alguns conceitos importantes, como o conceito de energia cinética. A energia cinética é aquela que está relacionada ao movimento do corpo, né, quando ele está com uma velocidade. Então, a energia cinética em joules é igual a massa em quilogramas vezes a velocidade do corpo em metros por segundo, elevado ao quadrado dividido por 2. E a energia potencial gravitacional, que é igual a massa do corpo em quilogramas vezes a gravidade em metros por segundo ao quadrado vezes a altura. Então, a energia potencial gravitacional ela está relacionada à altura que o corpo se encontra em relação ao solo e a velocidade em relação à energia cinética. Então, eu tenho que energia mecânica é igual à soma de duas energias, cinética mais potencial. Uma dessas pode ser zero em relação ao referencial que a gente estiver analisando, tá? Então, ele pode ser energia mecânica, pode ser só energia cinética. E energia mecânica é igual a energia potencial gravitacional, tá? E a energia dissipada, ela é igual à variação da energia mecânica. Ou seja, a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial, ou vice-versa. A gente vai encontrar a perda de energia aí, fazendo a variação das duas, tá bom? Bom, pessoal, lembrando que esse aqui são prints do meu e-book de equações, conteúdo de física completo para Enem, vestibulares e concursos militares nível médio. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, eu sei que a altura é de 50 metros em relação ao solo, que a velocidade no ponto mais baixo é 30 metros por segundo e que a minha massa é 300 quilos. Então, eu sei que a minha energia mecânica inicial lá no ponto mais alto da torre vai ser a minha energia potencial gravitacional. Geralmente, pessoal, eles partem do repouso, tá? E aí começa o movimento de velocidade, tá? Então, vamos calcular lá em cima. MGH.
300 vezes 10 vezes 50. 150 mil joules. Não vou botar em potência de 10 não, vou deixar assim mesmo, tá? Essa aqui é a energia mecânica inicial. Vamos calcular agora a energia mecânica final. Lá no ponto mais baixo a gente não tem altura, então a energia potencial gravitacional é zero, eu só vou ter cinética, tá bom? Então é mv ao quadrado sobre 2. 300 vezes 30 ao quadrado dividido por 2. Já posso fazer essa divisão aqui, 300 sobre 2 dá 150, 30 ao quadrado dá 900. 900 vezes 150 vai dar 135 mil joules. Ok? Então, encontrei a energia mecânica inicial, a energia mecânica final. Como eu falei, para a gente encontrar a energia dissipada, só fazer a variação da energia mecânica. Ou seja, diminuir uma da outra. Então, 150 mil. Eu posso fazer 135 mil menos 150 mil ou 150 mil menos 135 mil. Só botar em módulo o valor final, tá? Porque é uma perda de energia dissipada, por isso fica negativo. Mas você pode botar positivo em módulo sem problemas, tá? Porque ele quer o módulo. Então, 135 mil menos 150 mil, ou ao contrário, vai dar 15 mil joules de magnitude da energia dissipada, né? Em módulo, 15 mil joules de energia perdida. Resposta, letra D. Tá? Pessoal, questões de energia sempre caem nas provas de vestibular, tá? É um conteúdo muito recorrente, então não deixem de estudar energia mecânica, conservação da energia mecânica, energia dissipada, energia cinética, potencial gravitacional, tá bom? Bom, pessoal, é isso. A questão número 73. A questão diz assim: um artigo publicado em 2018 na Revista Brasileira de Ensino de Física reporta um curioso estudo sobre a pressão interna de foguetes de garrafa PET, propulsionados a partir da reação química entre ácido acético e bicarbonato de sódio. Uma mistura de vinagre com bicarbonato de sódio produz gás carbônico por meio da reação química representada pela seguinte equação. A reação ocorre no interior de uma garrafa PET de 2 litros de volume útil total, da qual foi retirado todo o ar. Insere-se na garrafa um volume inicial de vinagre líquido e bicarbonato de sódio, sendo a garrafa posteriormente selada com uma tampa acoplada a um manômetro. A reação produzirá gás carbônico, que ocupará o volume e exercerá uma pressão PCO2 sobre a tampa da garrafa, medida pelo manômetro, como mostra a figura. Suponha que a reação produza 2 mols de CO2 para cada 3 litros de vinagre, nas condições do experimento em que o volume do líquido é 1/3 de litro à temperatura de 300 Kelvin. A pressão PCO2, medida pelo manômetro, será por volta de... Ele me fala que o gás é ideal, que a constante dos gases é para considerar o 0,08 atm vezes litro kmol, e assumir que todo o ácido acético do vinagre reagiu com bicarbonato de sódio e que o líquido resultante da reação ocupou aproximadamente o mesmo volume de vinagre antes da reação. Bom, pessoal, primeiramente, olha só o que ele fala aqui. Suponha que a reação produza 2 mols de CO2 a cada 3 litros de vinagre. Então, eu já vou começar fazendo uma regrinha de 3. 2 mols de CO2 para um volume de 3 litros de vinagre. Aí ele fala para a gente que o volume de líquido vai ser 1/3 de litro. 1/3 de litro, então a gente tem que calcular o número de mols para essa situação, tá? Então, é X. Então, 3x igual a 2/3. X igual a 2/9 de mols. Ok? Então, primeira coisa, já descobri que é o número de mols aí dessa situação. Então, vou botar aqui, ó, N igual a 2/9 de mols. Agora, a gente tem que ver em relação ao volume, né? Então, a gente tem que descobrir qual o volume de CO2 que tenha dentro da garrafa, né? 2 litros é o total, é o volume total. Ele fala aqui para mim, a garrafa PET de 2 litros. Aí ele fala que 1/3 da garrafa vai ser vinagre.
Então, pessoal, se eu sei que 1/3 de litro é vinagre, qual vai ser a quantidade de CO2 para poder completar aqui? Vai ser 5/3 de litro. Por quê? 5 mais 1 não é 6. Dividido para 3 não volta a ser 2, que era 100% do volume. Então, o volume de CO2 é 5/3 de litro. Olha só o que ele falou aqui. Assuma que todo o ácido acético do vinagre reagiu com o bicarbonato de sódio, que o líquido resultante da reação vai ocupar aproximadamente o mesmo volume do vinagre antes da reação. Tá? Então tem que ficar ligado nisso aí. Então já sei o volume. Então ele quer que eu descubra a pressão. Eu sei o volume que eu vou utilizar, que é 5/3 de L do CO2. Eu sei o R, que ele me dá aqui. E ele me dá a temperatura de 300 Kelvin. Então, pessoal, aqui eu vou usar a equação de Clapeyron. Qual é a equação de Clapeyron? Pressão vezes volume igual a N, que é o número de mols, vezes R, que é a constante universal, vezes a temperatura. Tá? Esse R ele pode ser vários valores. Né? Na física a gente usa mais o 8,31 no sistema internacional, mas na química eles usam muito o 0,082. A gente usa também. Tá? Esse é um problema de físico-química, né? Então, essa equação PV igual a NRT, ela cai demais nos vestibulares, tá, pessoal? Inclusive no Enem. Então, estudem bastante ela. Então, PV igual a NRT. Pressão, eu quero descobrir. Volume 5/3 de litro. Número de mols para aquela quantidade 2/9. R 0,08. Temperatura 300. Pressão vezes 5/3 vai ser igual a 2 vezes 0,08, 300 vezes 2 dá 600, vezes 0,08 vai dar 48/9. Multiplico o cruzado. 45, 5 vezes 9, 45P, igual a 48 vezes 3, que dá 144. Pressão vai ser igual a 144/45. Pressão vai ser igual a 3,2 atmosferas. Resposta letra A. Pessoal, só relembrando aqui uma coisinha, vamos fazer mais uma passada de revisão aqui nessa equação de Clapeyron. Quando o R for 0,082 atm vezes litro mol K, a pressão tem que estar em atm e o volume em litros, tá? Número de mols é o número de mols, R vai ser o que ele estiver dando para a gente, T a temperatura em Kelvin. Se ele der o 8,3, tem que estar tudo no sistema internacional, ou seja, a pressão em Pascal, ou Newton por metro quadrado, o volume em metros cúbicos, tá? E a temperatura em Kelvin. Então, você tem que ficar muito atento ao valor da constante, para ver quais vão ser os valores que você vai usar aqui na equação de Clapeyron, tá bom? Lembrando, pessoal, que esse aqui é um print do meu e-book de equações, tá? Conteúdo de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Bom, pessoal, é isso. Agora, outro tipo de exercício, tá, pessoal? A 73 foi uma questão de Clapeyron, vamos ver a 74. Considere agora um outro experimento feito em condições semelhantes, em que um manômetro indica uma pressão de 5 atmosferas, e sem que a pressão no interior da garrafa se altere. Ele é cuidadosamente substituído por uma rolha de 10 gramas de massa e 2 centímetros de diâmetro, igual ao diâmetro interno do bocal da garrafa. Logo após a rolha ser encaixada no local, ela é expelida devido à pressão interna da garrafa ser maior que a pressão atmosférica. A aceleração da rolha no momento em que ela é expelida é D. Então, assuma que a pressão atmosférica seja igual a 10 a quinta Pascal e o π igual a 3. E considere que as forças relevantes atuantes sobre a rolha no momento em que ela é expelida são apenas aquelas relativas à diferença de pressão entre os seus lados internos e externos. Vamos anotar os dados. Pressão igual a 5 atmosferas, que é igual a 5 vezes 10 a quinta Pascal. Que ele fala que uma atmosfera é 10 a quinta Pascal, então é só multiplicar pelo valor da pressão em atmosferas. A massa é 10 gramas. Gramas não é medida no sistema internacional, já posso converter. Ou eu divido por 1000, porque 1 quilo tem 1000 gramas, ou multiplico por 10 elevado a menos 3. Okay? O diâmetro é 2 centímetros. Na física, a gente quase não usa as equações com diâmetro, usa com raio.
O raio é a metade do diâmetro, então o raio é 1 centímetro. Centímetro não é medida no sistema internacional, tenho que converter para metros. 1 vezes 10 elevado a menos 2 metros, porque 1 metro tem 100 centímetros, ou só dividir por 100, tá bom? Ele fala também para usar o π igual a 3, caso necessário, e só, tá? Então é o seguinte, pessoal, olha só, a gente tem pressão, tá? A gente tem... ele fala também para considerar a pressão atmosférica, né? A pressão atmosférica é 1 atm, ou seja, 1 vezes 10 a quinta pascal. Isso é muito importante. Se a gente esquecer isso aqui, erra o problema, tá? Então, pessoal, eu tenho o raio e tenho o π. Ele está falando de uma rolha. Olha só, a gente olhar a parte superior da rolha, é um círculo com um raio R. Então, é possível a gente encontrar a área desse círculo, π raio ao quadrado, certo? Então, a área da rolha vai ser π raio ao quadrado, da superfície, tá? Porque é onde vai estar exercendo a pressão, efetivamente. Então vamos encontrar a área, que é π, que é 3 vezes o raio, que é 10 a menos 2 ao quadrado. Então, a área vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a menos 4, que é menos 2 vezes 2, metros quadrados, tá bom? Então, pessoal, eu tenho pressão, tenho área, quero descobrir a aceleração, mas eu tenho que descobrir a força, porque pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Eu consigo descobrir qual é o valor da aceleração que está faltando. Mas como eu descubro essa força? Através da equação da pressão. Pressão igual a força sobre área. Tá? Pressão no sistema internacional, Newton por metro quadrado, força em newtons e área em metro quadrado. Lembrando, pessoal, que esse aqui é um print do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem, vestibulares e concursos militares nível médio. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, pessoal, vamos considerar essa garrafinha mesmo, né? Então, a gente tem aqui uma pressão interna e a gente tem uma pressão externa, né? E essa, vamos botar que a rolha fosse essa daqui, tá? Não tem esse manômetro aqui. Aí, o que vai acontecer? Ela vai ser expelida, mas aí eu tenho uma variação de pressão aqui, que vai ser a pressão interna menos a pressão externa. Então, vamos lá, é só eu adaptar, então, a minha equação, ao invés de colocar pressão, colocar variação de pressão, já que eu tenho que considerar do lado de fora e do lado de dentro. Então, multiplico o cruzado, força igual a variação de pressão vezes a área. Força vai ser igual a variação de pressão. Pressão interna, 5 vezes 10 a quinta, menos a pressão externa, que é atmosférica, vezes a área, 3 vezes 10 a menos 4, que nós já calculamos. 5 menos 1 é 4. Então, a força vai ser igual a 4 vezes 3 é 12, 10 a quinta vezes 10 a menos 4, 10 a 1, que somos expoentes, 5 menos 4, 1. Força vai ser igual a 120 newtons. Acabei? Não, pessoal, ele quer aceleração. Agora sim, é só jogar na segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, 120 igual a massa já convertida para quilogramas. Aqui é só eu repetir a base e somar os expoentes. 1 mais menos 3 menos 2 vezes a aceleração. A aceleração vai ser igual a 120 dividido para 10 a menos 2. A aceleração vai ser igual a 120 vezes 10 ao quadrado, porque o expoente sobe positivo. É só colocar mais 2 zeros aqui, metros por segundo ao quadrado. Resposta, letra D. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. É uma questão clássica de pressão nos corpos, né? Só que aqui você tinha que ter atenção só porque ele pede para você considerar a pressão externa. Então, tinha que fazer a variação de pressão antes de jogar na equação, senão dava errado. E se você chegou até o final desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço, até a próxima questão.